Olá, o meu nome é William e bem-vindo a mais um vídeo sobre Python. Bom, nesse vídeo a gente vai aprender a como popular, um banco de dados no Postgre através do Python, tá? Então a gente vai utilizar ver como que a gente insere, deleta, pesquisa, tudo com um script Python, beleza? Então eu vou levar em consideração que você já tenha o Postgre instalado na tua máquina e o Python. Eu estou utilizando o Python versão 3.8 aqui, tá? E o Postgre eu estou utilizando o pgadmin para fazer essa criação de banco de dados, tá? Então, acho que você consegue encontrar na internet de uma maneira bem fácil como fazer essas instalações e tudo mais, tá? Então, uma vez tendo esses requisitos, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui com o pgadmin criando o nosso banco de dados, tá? Então, para isso, eu vou vir aqui, nesse botão Query Tools, tá? E, na verdade, eu vou vir aqui e criar um banco de database, né? Então vem aqui, com o botão direito, Create Database e digito PyDB, que é o banco de dados que eu vou criar. Quando você faz isso, ele cria e já seleciona esse banco. Agora sim, a gente vem aqui no Query Tools, que a gente vai abrir um editor conectado a esse banco de dados PyDB aqui, tá? Então todas as instruções SQL que você fazer aqui, ele vai adicionar nesse banco, tá? O Postgre ele trabalha com esquemas, esquemas, e por padrão quando você cria um database, ele cria uma esquema public, tá? Então a gente vai trabalhar em cima dessa esquema public mesmo, beleza? Então eu vou vir aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que precisar criar é uma sequência. O que é uma sequência? Então se a gente vir aqui em esquema public, a gente tem aqui sequência. E essas sequências nada mais, a gente vai criar uma sequência de ID, para que o nosso ID da nossa tabela seja autocomplete, tá? Diferentemente de outros bancos como MySQL, tá? Que você coloca auto-increment lá e já fez a mágica. No Postgre você precisa criar uma sequência para que você tenha um ID autocomplete. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer create sequence, tá? Eu poderia criar aqui com o direito e vir aqui em create sequence, mas eu vou fazer com instruções SQL mesmo, tá? Que ficam, acho que um pouco bem mais didático ainda. Então, create sequence, e eu dou um nome para minha sequência. Como eu falei, a gente está trabalhando com uma esquema pública, a gente pode ignorar o nome da esquema. Se você tivesse criado outra esquema aqui, então você teria que especificar a esquema. Então, por exemplo, aqui no caso da public, como eu disse, pode ignorar, public e o nome da nossa sequência. Então, eu vou chamar ela de person, que vai ser a tabela posteriormente que a gente vai criar. Então, person ID, que é a sequência, e o sec, tá? Então, como eu falei, eu posso ignorar esse public aqui. E aqui eu coloco increment, tá? 1. Só isso. Então eu vou criar uma sequência que vai incrementar de 1 em 1. Executando isso, a gente tem lá a nossa sequência, lá o person id sec. Se não apareceu aqui, você dá um refresh, clicando com direito e refresh aqui, beleza? Então, bom, a gente já tem aí a nossa sequência. Agora vamos criar a nossa tabela. Então a gente vem aqui, tá? Create table, e eu vou digitar o nome da minha tabela, person, e aí a primeira coluna é meu ID, que vai ser um integer, tá? Esse integer ele vai ser not null, vai ser primary key, tá? Primary key not null. E aqui eu vou usar o default, que é exatamente para mim selecionar aquela nossa sequência. Então, para isso, o que a gente faz? Next val, tá? E, entre aspas, simples, a gente coloca o nome da nossa sequência, que é person id sec. E reg class. Pronto, já criamos a primeira coluna de id, tá? Agora a gente vai criar outra coluna name. A nossa tabela só vai ter 2 colunas, opcional porque eu quero, tá? Pra gente não ficar trabalhando com muitos registros, até porque isso daqui é uma coisa mais didática para você ter mais noção e não pra gente construir uma aplicação aí,
tá bom? Então, eu vou utilizar aqui os cachorros do vizinho começaram a latir, mas enfim, vamos lá. Character vary, que vai ser um tamanho de 80, tá? 80. E é isso. Name character tamanho de 80, tá bom? Então eu vou executar. Opa, deu um erro aqui, onde? Premi key, esqueci do key aqui, ó. Premi key not null. Beleza? Então aqui a gente criou a nossa tabela aqui, person. Se a gente selecionar a nossa tabela aqui, ó, person, tá bom? Aqui, ó, a gente seleciona. Eu acho que essa opção aqui de zoom aqui não vai ser muito legal, mas enfim. Vamos lá, a gente seleciona aqui a nossa tabela e a gente vem aqui, ó, em View Data. A gente vai entrar em outra aba e vai mostrar os dados da nossa tabela. Então aqui eu vou adicionar um registro, ó, você clicando aqui nessa linha, você pode adicionar um registro. Eu vou adicionar um nome, né, e dar OK. E quando eu salvar aqui, exatamente esse botão aqui, ó, Save Data Changers, ele automaticamente adiciona o meu ID 1, ou seja, ele auto-incrementou, né, com 1, ele começa do 1, a menos que você edite isso na sequência quando você criar. Então todos os registros que eu for inserindo, ele vai 1, 2, 3, 4, sem especificar o ID. Então isso é bastante legal, tá? Bom, a gente terminou aqui a parte do banco de dados, uma coisa bem simplesinha, né? Então vamos lá para o nosso código. Eu vou estar utilizando o VS Code, você pode utilizar qualquer outro editor. Então a única coisa que eu fiz aqui, eu criei uma pasta, tá? Abri essa pasta com o meu VS Code. Dentro dessa pasta eu criei dois arquivos. O person, que está vazio, que é o que a gente vai trabalhar, e o data CSV também, que está vazio. Por que esse data CSV? A gente vai utilizar esse data CSV para inserir os dados de um arquivo CSV no banco, tá certo? Então, vamos lá. Então a primeira coisa que você vai fazer quando você criar a sua pasta, eu fiz esse meu diretório uma máquina virtual, então eu vou ativar essa minha máquina virtual. E como a gente vai trabalhar com Postgres e o Python não tem essa conexão por padrão, a gente precisa instalar um pacote que é o Psycho PG2. Tá? Então quando você criar sua máquina virtual, também não vou ensinar como criar máquina virtual, porque também foge um pouco do propósito do vídeo, tá? Mas é uma coisa bem simples. Então você vem aqui, ó, pip install, né, Psycho PG2, tá? Então você instala esse pacote aí. Depois, uma vez instalado, a gente já pode começar a trabalhar, tá bom? Então vamos lá, import Psycho PG2, e eu vou colocar um as aqui e colocar db para mim não ficar digitando esse nome aqui complexo. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma classe, tá bom? Uma classe, eu vou chamar ela de config, uma classe de configuração mesmo para o nosso banco. Então aqui config, tá? E criar um método inicializador aqui, tá? E nesse método inicializador eu vou simplesmente criar um objeto self-config, que esse objeto vai ser um dicionário. Bom, esse dicionário ele vai receber os dados de conexão do meu banco de dados, mas isso não é uma boa maneira de programação. Você nunca deve deixar os seus dados de conexão na tua aplicação. Você tem que mexer com um arquivo de dados um arquivo externo contendo esses dados de conexão, tá? E não deixar os seus dados no arquivo. Eu não vou fazer isso, eu vou deixar os dados aqui mesmo, porque se eu for trabalhar com arquivo externo, eu vou ter que trabalhar com JSON aqui. Eu vou ter que ou JSON, ou TOML, arquivo TOML, enfim, IML, não importa qual você escolher. Então isso ia fugir do propósito do vídeo, tá? Então eu vou utilizar aqui um dicionário nessa classe e deixar os dados aqui mesmo de conexão, tá bom? Então aqui eu vou criar um objeto, né? Criei uma variável. Nessa variável eu vou criar uma chave chamada Postgres, e essa chave vai receber outro dicionário que vai receber os meus dados de minha conexão. Que os dados da conexão que o Postgres requer é o que? É o user, tá? O user eu vou chamar ele de Postgres. Aí a gente tem o password, tá?
no meu caso aqui também é Postgres. A gente tem o host. O meu host aqui, como é localhost 127.0.0.1, tá? E aqui eu tenho a port. Eu não precisava especificar a porta, porque por padrão ele já pega a 5432, né? Que é a porta do Postgres que ele pega. E aqui a gente tem o database, que não menos importante, né? É o nosso database que a gente criou, que é o PyDB, né? Então beleza, essa classe é só isso mesmo, tá? E agora aqui eu vou criar outra classe. Opa, ele autocompletou alguma coisa ali que eu não queria. Então aqui eu vou criar outra classe e vou chamar essa classe de Connection, tá bom? E essa classe ela vai receber uma herança de config. Ou seja, eu estou fazendo uma herança aqui. Eu fiz alguns vídeos de herança aí também, se você pesquisar você acha, tá? Então aqui ó, eu tenho o meu método inicializador, def, e essa minha classe de conexão, tá? O que eu vou fazer aqui? Dentro do meu método inicializador, eu vou criar aqui né, chamar a minha herança de config para mim ter acesso àquele meu objeto self-config, tá? Então, dando ele init self. Eu poderia utilizar o supper aqui? Sim. O supper ele funciona bem com herança única, mas eu estou acostumado a utilizar dessa forma, né? Até porque o supper ele tem uma quebra aí com herança múltipla. Você pode ter aí um erro de amount. Bom, então agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui um try, tá? Um try except. Dentro desse try except eu vou fazer o que? Vou criar uma variável chamada self_com que vai receber o meu db connect. Ou seja, esse meu db é justamente esse S aqui do meu Psycho PG2 que tem uma função chamada connect que vai receber os dados de conexão. No caso aqui, eu vou fazer o que? Self_config, tá? Pegando a chave Postgres. Só que para me pegar esses dados aqui dessa chave, eu tenho que desempacotar. Então eu faço asterisco, asterisco. Beleza? Agora eu vou criar outro objeto, outra variável chamada cur, de cursor, tá? E vou colocar self_com.cursor. Beleza? Chamando o método cursor da minha conexão aqui, certo? Agora no except eu vou usar uma exception, né? Uma exception genérica, tá? E aqui eu vou utilizar um print colocando o seguinte: erro na conexão, e passo esse meu objeto e aqui eu dou um exit, né? No 1 para ele sair da minha aplicação e não fazer mais nada, tá bom? Então esse daqui é o meu método inicializador. Agora a gente vai criar os nossos métodos de manipulação de SQL, tá? Instruções SQL. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma propriedade. Então um @property, que é um decorator para a gente criar uma propriedade, e essa propriedade eu vou chamar de def connection, ou seja, vai ser uma propriedade chamada connection self, tá? Que vai me retornar simplesmente o que? O self com, que é aquele objeto que eu criei lá no meu método inicializador, simples assim, tá? E eu vou criar outra propriedade aqui, tá? Essa outra propriedade vai se chamar cursor, que eu simplesmente vou retornar o cur, tá? E agora eu vou criar outro método, agora não uma propriedade, chamado commit, tá? Self, que eu vou chamar o que? Self connection.commit. Simples assim. Beleza? Certinho até aqui? Agora,
estava esquecendo, eu preciso criar dois métodos especiais aqui, ó. Um chama dunderEnter, que é para que a gente cria eles quando a gente quer fazer realmente uma classe de conexão, tá? Então aqui self e dou um return nesse self, ou seja, no meu próprio objeto, na minha própria classe, tá? E aqui eu crio outro método especial que é o dunderExit, que é para quê? Para toda vez que eu sair dessa minha classe, dessa minha instância, quando eu instanciar ela, óbvio, ela sair da minha conexão, né? Porque eu não posso deixar minha conexão aberta. Então eu vou utilizar o que aqui? Eu vou utilizar o exctype, excval e exctb, que são alguns parâmetros que esse meu método especial exit vai precisar fazer, né, quando a gente sair aí dessa conexão. Então, justamente para a gente sair, a gente primeiro, antes de sair, precisa dar um commit em tudo, tá? Porque se tiver alguma coisa não commitada, então self commit, e depois sim a gente dá um self connection.close. Beleza? Então, isso daí, os meus dois métodos especiais. Agora, a gente vai criar outro método chamado fatAll. Tá? O que esse fatAll faz? Bom, esse fatAll, ele simplesmente vai dar um return para mim em determinados registros que eu passar por uma instrução SQL. Então aqui, ó, eu vou dar um cursor, né, chamar minha propriedade cursor e chamar o fatAll, que tem essa minha função, né, na minha propriedade cursor. Beleza? Agora eu vou criar outro método, né, calma que tá acabando. Eu vou criar outro método que chama execute, que simplesmente ele vai receber uma instrução SQL, tá? Então aqui eu passo um parâmetro chamado SQL e crio um parâmetro nomeado chamado params, que vai receber none por padrão, beleza? E aqui nesse execute ele simplesmente vai executar uma instrução SQL. Então a gente vai fazer o que com ele? A gente vai dar um self.cursor, chamando meu cursor.execute, tá? E aqui eu vou passar o que? A minha SQL, tá? Aí eu passo o meu params or uma tupla vazia, ou seja, eu posso passar parâmetros para essa instrução SQL que eu for executar aqui, tá? Então, se essa minha instrução SQL tiver parâmetros, eu vou passar aqui. Se não tiver parâmetros, se eu, por exemplo, não tiver nenhum parâmetro, apenas passar a instrução SQL, então ele vai carregar uma tupla vazia, porque é o que o execute necessita. Ele necessita de parâmetros para essa instrução ou uma tupla vazia. Então, se eu não tiver parâmetros, ele vai carregar uma tupla vazia, tá bom? Então, eu vou copiar esse meu método porque o próximo, que é o query, é muito parecido, tá? Então, aqui eu só mudo aqui uma query, que eu vou criar uma instrução, uma query, né? Uma instrução SQL query, só que a única diferença é que ela vai me retornar um fatAll. Então, aqui eu vou dar um self, tá? Self fatAll, que é aquele método que a gente criou aqui, tá? Então, quando eu executar uma instrução SQL aqui, ó, com essa query, ela vai me retornar. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma pesquisa, por exemplo, através de uma ID, eu vou passar a minha instrução SQL e vai me retornar essa pesquisa desse ID através desse fatAll, entendeu? Então é isso. Para essa classe é só. Tá? Agora a gente vai criar uma classe chamada person, é o nome da nossa tabela lá, tá? Person, que é onde que a gente vai começar a fazer toda a manipulação aí do nosso banco, tá bom? De insert, delete, etc. Então também vai ter uma herança que é do que? Do connection, da minha classe connection. Então aqui no meu método dunderInit, tá? Eu vou chamar o que? Eu vou chamar essa minha conexão, né? Chamar os objetos dessa minha conexão aqui, tá? Self, ou seja,
tô pegando minha conexão e chamando os objetos aqui para dentro desse meu Dunder Init aqui também do meu person, tá? Então todos os objetos que eu tiver aqui eu vou ter em person, beleza? Então, feito isso, a gente vai começar a criar os nossos métodos de manipulação aí de registros, tá? Então o primeiro método que a gente vai utilizar é o insert. Então vamos lá com o insert, eu vou criar um método aqui chamado insert, tá? Passando o self como meu objeto de instância, e o insert, a gente precisa criar uma instrução SQL insert e a gente precisa passar alguns parâmetros, né, que são as colunas e os valores do meu insert. Então para isso, no caso aqui eu só tenho name, né? A gente só vai precisar colocar um name porque a gente só tem duas colunas, o ID e o name. E o ID a gente não precisa porque o nosso ID é autocomplete, então é só o name, tá? Mas eu vou utilizar aqui o asterisco args, tá? Para a gente passar n números de argumentos, tá bom? Então eu vou criar aqui um try except, tá? E vou criar aqui uma variável chamada SQL, que na verdade vai ser uma fstring, e essa fstring vai ser o que? Um insert into, tá? Da minha tabela person, tá? Da minha tabela person, que é o nome da nossa tabela, tá? E aqui as colunas que eu vou ter que passar, então eu só preciso passar o name, que nem eu falei, não precisa passar o ID, porque o ID é o autocomplete, tá? E aqui os valores, tá? Values, tá? E aqui eu passo um símbolo que o PostgreSQL usa para receber esses parâmetros, que é o %s. Tá. Se fosse outro banco como o SQLite, eu acho que o SQLite é assim. Na verdade aqui seria um ponto de interrogação. Como é PostgreSQL, acho que o MySQL também é assim, é um %s, tá bom? Então isso daqui vai ser a minha instrução SQL, esse vai ser o meu insert, beleza? Então aqui simplesmente eu faço o que? Um self.execute, que eu quero executar apenas uma instrução SQL. Entendeu? E eu não quero retornar nada, só executar uma instrução SQL. Então eu passo aqui o meu SQL, tá? Como eu não estou passando nenhum a instrução, perdão, como o método execute ele recebe uma instrução SQL, que é essa daqui, e argumentos, né, outros parâmetros que a gente está vendo aqui, ó, eu passo aqui os parâmetros, eu sou obrigado a passar, que é o asterisco args, tá? Então ele vai pegar o que? Por exemplo, eu vou inserir um nome, então ele vai aqui colocar o nome que eu passar aqui nesses argumentos, tá bom? Então agora eu só preciso dar um commit aqui no final, e é isso. Agora aqui no exception, vou também criar uma exception genérica, tá? E aqui e dar um print dizendo erro ao inserir, passar esse objeto e aqui que vai mostrar o meu erro, caso D, né? Aqui eu utilizei uma fstring, mas eu não preciso, tá? Eu fiquei boiando aqui. Beleza, vamos lá. Então aqui o nosso insert já está feito. Vamos testar esse insert? Então eu vou criar aqui o meu Dunder main, e aqui eu vou fazer a minha instância, criando um objeto, tá? Person, criando a minha instância de person, tá? E aqui eu vou utilizar person insert, e eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, Maria, beleza? Então aqui eu vou voltar no meu banco, só tem um registro, né? William lá, e vamos ver se isso vai funcionar ou vai dar erro. Python person.py, não deu erro, né? Então vamos voltar lá no banco, vamos dar um F5, Maria. Então a gente já fez um insert aí, muito simples, né? Muito fácil, tá? Agora a gente vai fazer um insert com esse data CSV. A gente vai fazer um insert, ou seja, utilizando um arquivo CSV. Então vamos lá. Então, antes de criar o código aqui, vamos aqui no arquivo data CSV. Então, como que é um arquivo CSV? A gente sabe que nosso banco lá, a gente tem colunas, né? Duas colunas, o ID e o name. Então, nesse caso, a gente vai especificar o ID e o name, que são as colunas. Como eu falei, o ID a gente não precisa especificar, porque o ID ele é autocomplete, tá? Ele
é automático. Então eu só dou um vírgula e o nome que eu quero. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar Miguel e vou colocar outro registro aqui, sei lá, Lavínia, por exemplo, tá? Então isso daqui é um arquivo CSV com o header, né, o cabeçalho, e os seus valores de acordo com cada cabeçalho. Tem uma extensão aqui no VS Code muito legal que eu instalei, vocês pesquisam aí CSV, tá? Que você clica aqui, ó, e dá um Open Preview e ele mostra aqui para você como se fosse uma tabelinha mesmo. Repare que no ID estão ignorados aqui, estão em brancos, né? Porque realmente a gente não precisa deles, tá? Então aqui eu tenho o meu registro aqui do meu data CSV certinho. Então vamos voltar aqui para o código Python, né? E vamos criar aqui um insert chamado insert CSV. Então aqui eu preciso, qual parâmetro que eu preciso aqui? Somente de um file name, porque eu quero um file name, né? Eu preciso especificar um file name para mim pegar ele. Então aqui o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar um try exception aqui também, e para mim trabalhar com CSV a gente tem que importar uma biblioteca chamada aqui, ó, import CSV, tá? Essa biblioteca a gente consegue manipular registros de arquivos CSV. Então, eu vou criar aqui uma variável file CSV, né? E vou colocar aqui data, melhor. Data, né? Data. E aqui CSV, pegando lá o meu módulo. E a gente tem aqui uma classe chamada DictReader, que ele vai ler um arquivo. Para isso eu tenho que utilizar o open aqui dentro e passar como parâmetro file name, tá? E aqui no open a gente tem um parâmetro nomeado encoding UTF-8, beleza? Que é para a gente codificar, especificar a codificação aí do arquivo, tá? Então aqui nesse arquivo eu vou dar um for aqui, ó, fazer um for row, né? Para cada linha desse arquivo data, eu vou dar um print nessa linha, só para vocês dar uma olhada o que isso vai acontecer. Aqui na exception eu vou copiar essa exception, que eu tô com preguiça de digitar para ficar mais rápido. Só vou mudar aqui erro ao inserir. Na verdade é a mesma coisa, né? É inserir do mesmo jeito. Enfim. Aqui agora no meu Dunderman, vou comentar aqui, né? Deixa eu duplicar essa linha. Person insert CSV, e aqui agora eu simplesmente passo o meu arquivo data CSV, tá? Bom, agora vamos executar isso daqui. Ele simplesmente vai printar as minhas linhas do meu arquivo data CSV, tá? Então vamos lá, ó. Ele printou. Repare que a cada linha ele insere em um dicionário e ele pega as colunas e coloca como chave. Então a coluna ID, né, ele vai colocar como uma chave, name, outra chave. Então para cada linha é um dicionário diferente, entendeu? Então ele aqui, ó, para cada linha é um dicionário diferente, tá? Onde que as colunas se transformam em chave, beleza? Sabendo disso, eu só preciso do que? Do name, tá? Eu já tenho um insert aqui para passar um name para a gente inserir. Então aqui, ó, nesse mesmo for, eu simplesmente dou um self insert, que é nesse meu método aqui, e dou um row e pego a chave name. Concorda que a gente está fazendo a mesma coisa que aqui, ó, insert e um name, e aqui também a gente está fazendo um insert e um name, porque se o for ele me registra cada linha como um dicionário, eu posso pegar essa chave name. Então ele vai pegar name de Miguel, name de Lavínia, etc, tá? Então ele vai inserir. E se eu tivesse, sei lá, nome e e-mail, tá? Na minha tabela lá, né? Então se eu tivesse aqui e-mail aqui e na minha tabela no meu banco também e-mail, tá? Então eu teria que passar aqui row e-mail, tá? Row e-mail. Mas no caso a gente só tem um name, né? Só tem essa coluna aqui, tirando um ID, só tem uma coluna, né? Então é isso.
tá? A gente insere os dados do CSV dessa forma, porque a gente já tem um método insert, tá? Então vamos testar, tá? Nesse caso aqui agora ele vai inserir, tá bom? Eu poderia, vou criar aqui, ó, um print, tá? Registro inserido, só para não ficar em branco, né, quando a gente executar. Então vamos lá, vamos executar registro inserido. Beleza, vamos lá no nosso banco de dados, vamos dar um F5 lá e Miguel e Lavínia. Ele pegou justamente os dados do meu CSV, Miguel e Lavínia, e inseriu lá no meu banco de dados. Legal, né? Então a gente já aí fez um insert, aí, 2 inserts aí diferente. Agora vamos para o outro método. Vamos criar um método aqui, um método delete, tá? Self delete. Def delete, na verdade, self, e a gente vai precisar do que? De um ID, tá bom? A gente vai precisar de um ID e somente ele como parâmetro. Então aqui eu utilizo um try except também, só para encargo de consciência, e digito aqui crio aqui uma variável SQL que vai ser uma fstring, tá? E antes da gente deletar, a gente precisa pesquisar se esse registro existe. Então eu vou mudar aqui, ó, esse nome dessa variável para SQLS de search, tá? Então eu vou fazer um select asterisco from, né? Na minha tabela person, where ID vai ser igual a esse ID aqui, tá? Aí eu vou fazer o que? Uma condição, if not self, eu vou pegar minha query, ou seja, meu método query. Por que o query não execute? Porque o query realmente ele vai executar uma instrução SQL e vai me retornar esses registros dessa instrução SQL que eu fiz, certo? Então aqui eu passo o meu SQLs, tá? E aqui eu vou dar um return no que? Numa mensagem, tá? Uma mensagem, e eu vou falar o seguinte: registro não encontrado para deletar. Caso ele não entre nisso, o que ele vai fazer? Tá? De fato, a gente vai ter a nossa SQL de delete, que também vai ser uma fstring, delete from, no que? Person, where ID é igual a interpolação passando o parâmetro meu ID do meu método. Beleza? Vou copiar de novo esse exception aqui em cima e passar aqui e apenas mudar essa frase, né? Erro ao deletar, caso dê algum erro. Beleza? Agora eu venho aqui e executo, né? Utilizando o meu método execute SQL porque agora eu não preciso retornar nenhum tipo de registro, então eu só uso execute. E depois eu executo, né? Chamo o meu commit para commitar tudo. Então aqui eu posso passar também uma mensagem registro deletado, tá? Aqui você poderia falar o registro que foi deletado, etc, mas eu estou fazendo mensagem genérica aqui, tá? Isso daí não é o foco. Agora vamos testar, nada melhor do que testar. Person delete, e eu vou deletar qual ID? Eu até esqueci qual os registros. Lavínia tem o ID 4, vamos deletar Lavínia. Vamos lá, executando Python person, não deu erro, vamos atualizar lá nosso banco e perfeito, tá? Lavínia foi deletada. Para a gente não ficar vindo aqui no banco direto, eu vou fazer o seguinte: o select, né, para a gente listar os registros, a gente simplesmente dá uma query. Então aqui a gente pode fazer aqui um person query, tá? E dar um select all, né? Select all na nossa tabela, né? Select asterisco from, entendeu? Então, se eu executar de novo esse código, ó, eu não vou comentar isso daqui, e ele vai falar que o não está encontrado, né? Ó, lógico, eu tenho que dar um print aqui, tá?
Beleza. Então vamos lá de novo. E aqui eu também tenho que dar um print, né? Senão ele não vai me mostrar esses registros. Então, VS Code, sai desses pop-up aí. Beleza, ó, ele listou todos os registros, né? Ele falou registro não encontrado para deletar, que é justamente esse 4 aqui, que a gente já deletou. E realmente ele não tem, ó, tá? Então vamos lá. Agora a gente já fez o delete, tá bonitinho, vamos fazer o update, tá? Update, def update, tá? Para o update a gente simplesmente precisa fazer o que? Tá? O update ele vai receber o meu ID, né? Primeiro meu objeto de instância, self, ID asterisco args, que ele vai receber um n número de argumentos, tá? Então no update a gente vai utilizar aqui um try except também, tá? E para a gente fazer o update é simples, tá bom? Bem mais simples do que o delete, eu acho. Então a gente vai em um SQL e passa aqui uma string com fstring, tá? Então aqui a gente vem update, tá? Update da nossa tabela person, set name, beleza? E aqui a gente passa o que? Esse nosso camaradinho aqui, né? Que vai receber o nosso argumento, where id é igual id, que é o meu parâmetro do meu método, beleza? Deixa eu já copiar essa minha exception aqui, colocar aqui embaixo e apenas modificar essa minha mensagem. Erro ao atualizar, beleza? Beleza, então eu criei aqui minha variável com minha instrução SQL. Agora eu preciso executar ela, então self.execute a minha SQL passando o meu args, ou seja, os meus argumentos, que na verdade vai ser o nome, né, que eu vou querer atualizar. Então aqui, ó, só temos um, então é o nome. Por isso é interessante usar args e não parâmetros únicos, né, explícitos, vamos dizer assim. Então aqui faltou o commit, tá? E uma mensaginha aqui, print registro, registro atualizado, beleza? Vamos lá testar. Person update, tá? Então o primeiro parâmetro que eu preciso é o ID, ó, o ID. Então vamos ver qual ID que eu vou atualizar. Primeiro vai William 1, que é o registro 1. Então vou colocar William Canin, William C Canin aqui, beleza? Então com isso ele vai ter que atualizar o meu registro lá. Então vamos lá. Eu vou copiar isso daqui e colocar aqui embaixo também, tá? Eu vou dar uns espaço aqui, beleza? Vamos executar, ó. Então antes estava o William aqui, agora o William ele tá com a minha atualização feita aqui, ó, viu? Então o update está funcionando, beleza? Agora o que falta aqui? A gente fez o update, delete, insert, o meu select é isso daqui mesmo, uma query. Vamos fazer um search, não faz parte do CRUD, né? Mas vamos fazer um search aqui. O search também é um pouco mais complicadinho, porque eu vou fazer de uma forma onde que você tem duas opções de pesquisa, tá? Então def search self, e aqui eu vou passar o que? O asterisco args, e aqui eu vou passar um argumento nomeado chamado type s, de type search, tá? E o padrão dele vai ser o name, ou seja, eu vou pesquisar por padrão por name. Então aqui no search, como que a gente vai fazer isso daqui? Vamos ver, deixa eu pensar, beleza. Então eu vou criar aqui uma variável chamada SQL
que vai ser uma f-string, e o search a gente precisa pesquisar por nome, tá? Então é um select, perdão, from, na minha tabela person, where, como padrão é name, então vou colocar name, like e %s, tá? Eu poderia estar utilizando aqui, por exemplo, o percent, tá aqui assim, para ele pesquisar, como que eu posso dizer? Para ele pesquisar por palavras que contêm aquela palavra que você quer pesquisar. Não sei se vocês conseguirem entender, mas aqui nesse caso aqui, ele está pesquisando por palavras exatas. Ou seja, se você digitar banana com B maiúsculo, é diferente de banana com B minúsculo, tá? Então são palavras exatas aqui que ele está pesquisando. Então se você digitar nana, ele não vai encontrar nem banana, tá? Porque não é exato. Mas se a gente colocar o que? Um percent aqui, um percent no final, ele encontra. Mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar isso daí pra gente fazer aqui mesmo, na execução, porque não é interessante. E se você quiser pesquisar por uma pesquisa exata, sabe? Então, não sei. Eu vou deixar assim, né? E vocês vão ver como que isso vai implicar. Então, aqui eu criei a minha instrução SQL. Agora eu vou fazer uma condição aqui, ó, if type s, né, que é aquele meu parâmetro, for igual a id. Então essa minha instrução SQL vai mudar, tá? Então essa minha instrução SQL vai ser, em vez de ser por name, vai ser where id é igual o id. Beleza? Agora, feito isso, a gente faz o que? Eu vou criar aqui uma variável chamada data e vou fazer um self query, né? E vou utilizar o minha SQL, tá bom? Vou utilizar aí a minha SQL, minha variável SQL, e eu vou passar os args aqui. Aí eu vou fazer assim, ó, if data, ou seja, se existir registros dentro dessa variável data, né, após eu ter feito essa minha instrução SQL, então eu vou me retornar esse data, tá? Como a gente está utilizando aqui o método query, então ele vai me retornar registros, diferentemente do execute, que não me retorna registros, tá? Se não, ele esse data for vazio, eu simplesmente vou retornar uma mensagem, return o que? Registro não encontrado. Beleza? Na verdade aqui eu não sei nem porque eu fiz em f-string, né? Porque aqui eu não preciso de f-string, certo? Então vamos lá testar. Vamos vir aqui, person.search, e aqui eu vou pesquisar por ID primeiro. Então o primeiro parâmetro é o ID 1, né? Então aqui a gente tem que mudar o type search, né? Então a gente tem que especificar o ID. Então a gente sabe que vamos colocar um print, né? Senão ele não vai mostrar pra gente os dados. Então a gente sabe que o ID 1 existe, tá? Então vamos lá. Python person, beleza, né? Aqui, ó, ele puxou pra mim o registro. Vamos colocar o ID 2, ó. O ID 2 também tem, que é o Maria. Vamos ver se ele me retorna Maria. Olha lá, me retornou Maria, tá? Então a pesquisa por ID é uma pesquisa absoluta, exata, né? É aquele ID e pronto. Então se eu colocar o 22, né? Ele vai me retornar o que? Registro não encontrado. Beleza? Então aqui por ID está funcionando. Agora vamos ver por nome. Por nome, a gente só precisa ignorar esse type, né? Porque o padrão é name. E aqui a gente coloca o que? Vamos colocar o William, né? Nome exato. Registro não encontrado. Por que ele não encontrou o registro? Porque
tem que ser exato. Aqui não é exato, entende? Mas se eu quiser pesquisar somente, se eu quiser pesquisar o que contém o William, então para isso eu preciso colocar o seguinte, um percent aqui na frente, né? E talvez um percent aqui no final também, certo? E agora ele encontra, ó, William Canning. Então aqui bem interessante seria você não colocar aqui, tá? Por exemplo, eu vou fazer um exemplo aqui bem bobo, sei lá, com input x igual a input pesquisar por, e aqui x vai receber uma f-string, tá? Percent com interpolação de x, do próprio x. E aqui a gente passa o x. Agora eu tenho um campinho de pesquisa, né? Pesquisar por, sei lá, EUL, que é Miguel. Encontrou Miguel. Pesquisar por NIN, que é de Canning. Agora ele encontrou. Se eu tirar aqui o percent aqui do final, aqui, ó, por exemplo, deixa eu limpar aqui e colocar NIN, encontrou. Entendeu? Então, isso daqui, ó, eu posso manipular aqui no meu momento de execução da minha aplicação, em vez de ficar manipulando aqui. Então aqui eu deixo o mais simples possível e eu manipulo por aqui. Eu acho mais interessante dessa forma. Mas enfim, a gente viu aí pesquisa, a gente viu aí update, a gente viu aí insert, delete. Então praticamente tem um CRUD todo aí que a gente viu, tá? Como manipular registro no banco de dados. Se eu atualizar aqui alguma coisa vai mudar, lógico, né? Tá, só mudou o registro de número 1. Então, eu acho que não faltou nada, né? A gente até viu inserção aí de dados através de um arquivo CSV. Então, é isso, tá? Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aí que eu colocar, né? Não sei quando Deus vai permitir. Então, falou!